Bem, o que vocês têm aqui nesse quadro é um quadro entre o Peter Sloterdijk, de um lado, e o Antonio Negri e o Michael Hard, de outro. Você tem um filósofo alemão e o filósofo italiano e o outro americano. Então, o que o Peter Sloterdijk está analisando é a sociedade e os espaços de mimo. O que ele quer dizer com espaços de mimo? As situações sociais que fazem com que você possa usufruir do supérfluo, daquilo que você não precisa. São lugares que acalentam o desnecessário, acalentam você para você poder curtir o desnecessário, ou a promessa do desnecessário, ou a amenização da vida, o mimo. Então, o Peter Sloterdijk levanta, essas condições um pouco indiferenciadas entre o moderno e o contemporâneo. Então, ele levanta aí o dinheiro, menos virilidade, segurança, mídia e notoriedade fácil. Quer dizer, o dinheiro é um mimo por excelência, Você ter dinheiro. Menos virilidade é porque acaba a sociedade guerreira e cada vez mais a questão é a da paz. Segurança, você vê, tem o Estado promovendo a aposentadoria, as companhias de segurança. A mídia, A mídia passa a fazer com que você tenha, digamos assim, uma comunicação fácil para tudo. E a notoriedade fácil dessa própria mídia, principalmente a mídia eletrônica, com os influencers, o falar do nada para lugar nenhum, para ninguém e para todos. Bem, esses espaços de mimo, eu fiz uma relação com as características do homem contemporâneo, para o Antonio Negri e o Michael Hard. Então ele põe que o homem contemporâneo é um homem endividado, mediatizado, porque ele está envolvido com a mídia até o último fio de cabelo. Ele é securitizado, ele procura segurança de todo quanto é lado, inclusive nas companhias, e inclusive no Estado, e inclusive na polícia. E ele é um homem representado, ele não se apresenta, ele é representado. Ele é um homem que está sempre envolvido com alguma coisa que faz com que alguém esteja no lugar dele representando, ou na política, ou na justiça. Ele vai na justiça, ele precisa de advogado, se ele vai na política, ele precisa do deputado, e assim por diante. Ele vai desaparecendo dentro da representação. Eu fiz esse paralelo principalmente para comentar com vocês a relação entre a condição, aqui a condição de espaço de mimo, que é o dinheiro, e a condição pela qual o homem vive nesse espaço de mimo, endividado. Então veja que aí há um ponto de ligação que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o Sloterdijk diz que você não é mimado pelo dinheiro que você ganha no trabalho. Você é mimado se você recebe um dinheiro sem esforço. E aí ele vai enumerando, casamento, herança, e entra nos jogos. Daí a predileção do homem moderno por jogos. Não é só no Brasil, é uma condição moderna atual. Mas lembrando a condição do Brasil e dos jogos de azar atuais, dá para fazer uma ponte com o Negri, porque a população brasileira está endividada por conta dos juros altos, também é assim nos Estados Unidos, mas aqui a coisa está muito mais grave, e uma parte desse endividamento agora é ampliada pelos jogos de azar. O vício está se espraiando com uma velocidade enorme em jogos de azar por conta de sites de jogos na internet que
o governo e o Congresso relutam em regularizar. Demoram para regularizar, não regularizam e a coisa está se avolumando. Bem, é isso, né? Vamos pensar nessas questões. Eu creio que esse quadro, ele é um quadro interpretativo, filosófico, bastante interessante, porque relaciona a teoria do mimo do Sloterdijk com a teoria social do Antônio Negri, matrizes diferentes do pensamento, mas podem ser complementares. Eu as tomo como complementares. No próximo livro que eu estou prometendo, o Capitalismo 4.0, elas vão estar como complementares, né? Mas eu quero fazer um adendo. Veja, o Peter Sloterdijk trabalha com o fenômeno da globalização, o Antônio Negri trabalha a partir do marxismo com os conflitos de classe. O que está articulando esta situação do mimo pelo dinheiro, a dívida e os jogos de azar, ou seja, o dinheiro só é mimo se cair do céu, e esta é a questão, né? É que há uma cultura a respeito disso. E é preciso agora voltar ao Peter Sloterdijk para um assunto que eu já mencionei aqui e que já mencionei nos livros que fiz a respeito dele. É que ele lembra, né, aqui no Palácio de Cristal, que nos anos de principalmente, né, nos anos 1500, uma das histórias que se tornaram, uma história que se tornou muito popular, um livrinho, vendeu a beça, né? Fortunatus, né? O que é a Fortuna? A Fortuna é uma deusa, né? Ela é uma deusa da abundância, portanto ela está remetida ao mimo. Mas o que é o Fortunatus? Fortunatus é um menino que recebe de uma deusa, de uma fada na floresta, nos anos 1500, e toda vez que ele gasta 40 paus, ele abre a bolsa, tem mais 40. Toda vez que ele gasta 40, tem mais 40. E ele viaja o mundo com isso. Significativo, né? A hora que o capitalismo começa a deslanchar, a hora que aparecem os primeiros financiadores das empresas capitalistas que cobram juro, portanto o início do capital fictício é junto com o início do capitalismo. A hora que aparece isso, aparece já a ideia do dinheiro brotando do nada. Então, o fetichismo da mercadoria e o fetichismo do dinheiro estão ligados desde o primeiro momento do capitalismo. E esta ideia se perpetua numa fase como a nossa, em que o capital fictício, o dinheiro a juro, os juros, eles extrapolam os números, de modo que quando você compra um título e você acha que você está financiando aquela empresa, você não necessariamente está. Você está financiando a atividade financeira da empresa, mas não a empresa como produção. Ela não vai investir mais em produção, ela vai pegar aquele dinheiro e ela também vai trabalhar no mercado financeiro, né? Comprando títulos. Então você começa um mercado de papéis.
Um vende dívida para o outro compra título do outro e vai falando um escalonamento que ninguém mais sabe onde é o começo e onde é o fim de um título que você comprou. Por isso, não é? Quando dá uma crise num lugar, dá uma crise em cadeia em todos os outros lugares no mercado financeiro, porque ninguém está mais pegando o dinheiro e aplicando na produção. Está todo mundo pegando dinheiro e voltando para o mercado e comprando outros títulos. Você tem uma cadeia de títulos e derivativos que criam o capitalismo de hoje. E aí o dinheiro vai chegando nas contas de quem vai fazendo esses negócios e é a mágica. Esse é o mimo fundamental. O mimo fundamental é aquele mimo pela qual você recebe alguma coisa que o acalenta, mas você não fez esforço, senão não é mimo. E é justamente esse mecanismo que traz a dívida. Porque o cartão nada mais do que isso. Para o povo que não investe, que só tem o cartão, é esta a dívida do cartão. Ora, uma sociedade assim é uma sociedade cujo caldo cultural é o do jogo, é o do dinheiro fácil, é o do milagre. Daí as expectativas de loteria. Daí as expectativas com os jogos que prometem. Você tem uma ideia hoje? Só porque eu pesquisei esse assunto outro dia, eu recebi 200 mil mulheres gostosíssimas com bundas feitas por inteligência artificial. Mesmo assim não superam as bundas reais, principalmente a da minha esposa. A inteligência artificial não deu ainda. Mas são, né, mulheres milionárias da noite para o dia. Impressionante. Não conseguia mais ver nada, só apareciam mulheres milionárias da noite para o dia. Tem tanto milionário da noite para o dia que já se resolveu o problema da pobreza, é só jogar. Acontece que tem aí envolvido um componente psicológico, que é a dopamina. A excitação de poder ficar sob o mimo da noite para o dia. E aí você junta a fome com a vontade de comer. Um caldo cultural do capitalismo financeiro, os jogos de azar sem regras e um homem ansioso por mimo e ansioso por reconhecimento. Nossa, tá bom, esse é o e ansioso por prazer. O Joel não pode comer o piste. Ele quer estar com as endorfinas a todo vapor, a todo momento. O que acontece? O vício. O que acontece? Uma economia calcada no falso. O que acontece? A destruição das pessoas. É a hora do Estado, ou seja, da sociedade organizada, intervir, regrar isso e parar com essa porcaria. Até porque, né? Quem é mais atingido? Os menores. E é muito interessante, gente, que eles associem isso à mulher. Porque você fala assim, bom, então isso é pro homem, né? Porque tá mostrando a mulher. Não. Ele tá mostrando a mulher para a mulher. Porque a mulher é a que mais observa a mulher. A mulher, quando vê uma mulher bem vestida e rica e tal, ela se desdobra para olhar aquilo. Então, o mercado para esse tipo de jogo, cada dia mais são as moças. Envolvidas com todo tipo de porcaria. Aí chega no final do mês, tem aquela quantidade de dinheiro que foi despendida para esses tubarões. É isso. Querem a indicação bibliográfica? Bom, eu falei do Palácio de Cristal, né? O livrinho do Tony Negri, que eu já falei aqui, né? Declaração, isso não é um manifesto. E, claro, o mecanismo pelo qual isso forma a nossa subjetividade, que é a subjetividade maquínica. E o semiocapitalismo. Vem aí, capitalismo 4.0. Você já se preparou? Hã? Não se preparou ainda? Então escuta isso aqui para você ter que se preparar.
Escuta bem. Olha só. Vai no lançamento. Lançamento do quê? Lançamento do livro Capitalismo 4.0 do professor Paulo. Vai. Ah, tô pensando. Tá pensando. Já devia ter decidido.